Boa noite, meus amados irmãos. Aqui quem fala é o irmão Vinícius, amém? Desculpe demorar para fazer mais um vídeo, mas é que eu coloquei um aparelho, né? E fiquei com muita dor, né? E não tava aguentando, né? Mas aqui estou eu, né? Para falar mais uma vez, né? Hoje eu gostaria de falar a respeito de um assunto muito importante, né? Que é o anti-intelectualismo, a muitas vezes, né, que acontece o desprezo pelos estudos, né, que eu vejo ao meu redor, né? E hoje eu gostaria de falar o que é que a Bíblia diz, né, a respeito de buscar o conhecimento, de buscar a sabedoria, de buscar a inteligência, né? E sobre questionar, né, que a Sagrada Escritura diz, né? Gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Provérbios capítulo 4, né? Provérbios capítulo 4, a partir do versículo 5, né? A Sagrada Escritura diz assim: adquire sabedoria, adquire a todo custo inteligência. Não te esqueças nem te desvie das palavras da minha boca, né? Não abandones a sabedoria e ela te guardará. Ama e ela te conservará. O princípio da sabedoria é trabalhar por adquiri-la. Adquire a inteligência, custe o que custar, né? Em outras versões está escrito usa tudo que tu tens para adquirir o entendimento, né? Então a Sagrada Escritura diz: use tudo que você tem para adquirir o entendimento. Em outras versões está: adquire a sabedoria, custe o que custar, né? Então, a Sagrada Escritura diz que nós temos que buscar a sabedoria, custe o que custar. Então, esse é o primeiro ponto. A sabedoria é a coisa principal, né? Como está escrito na Sagrada Escritura. A Bíblia ensina que nós temos que usar os nossos bens para adquirir o entendimento e a inteligência, custe o que custar. Então, custe o que custar, nós temos que buscar a sabedoria, a inteligência e o conhecimento. Por que isso é importante? Isso é importante porque muitas vezes a sabedoria, como diz aqui, né? Não abandones a sabedoria e ela te guardará, né? Ama e ela te conservará. Então, em Provérbios capítulo 4, versículo 6, está escrito que se nós amarmos a sabedoria, ela vai nos conservar. Então, o conhecimento é importante para que a gente saiba por onde a gente anda, onde a gente pisa, né? O que a gente faz de certo e errado, para a gente não ser enganado pelas pessoas, né? Então, nós, primeira coisa, temos que buscar a sabedoria, a inteligência e o conhecimento, custe o que custar, o que está escrito em Provérbios, capítulo 4, a partir do versículo 7. Então, buscando a sabedoria, o conhecimento e a inteligência, custe o que custar, né? Também está escrito, né? Provérbios capítulo 14, a partir do versículo 15, né? Diz assim: o imprudente dá crédito a tudo o que se lhe diz, o cauteloso considera os seus passos, né? Então, a Sagrada Escritura diz que o imprudente dá crédito a tudo que se lhe diz, e o cauteloso considera os seus passos. Então, a Bíblia condena quem acredita em tudo que se diz. Então, se alguém lhe diz uma coisa, você tem que questionar. Se você não questiona, você está contrariando o que diz a Sagrada Escritura. Está escrito, né? O imprudente dá crédito a tudo que se lhe diz. Provérbios 14, versículo 15. Então, quando alguém lhe diz alguma coisa, você deve questionar para ver se está certo ou não, né? A fé cristã não é como as outras fés por aí. A fé cristã, ela não é uma fé que você crê simplesmente por acreditar.
Não é assim. Por quê? Porque a própria Bíblia diz que o imprudente dá crédito a tudo que se diz. Então, por que nós cremos em Cristo? Nós cremos em Cristo porque os profetas profetizaram e nós vimos que toda a vida de Cristo foi descrita exatamente como os profetas falaram. É por isso que nós acreditamos em Cristo, né? Nós não acreditamos em Cristo somente porque alguém nos disse para acreditar. A gente crê em Cristo porque os profetas profetizaram e descreveram exatamente como seria a vida de Cristo. Então, para que a gente não caia em nenhuma cilada, para que uma pessoa não fique presa numa falsa religião, o cristianismo tem que ensinar as pessoas a questionar aquilo que elas ouvem. Por que as pessoas caem em tantas religiões que vieram do homem? Porque elas não se questionam. Por que existem tantas seitas malignas? Por que tantas pessoas inteligentes estão em religiões falsas? Porque elas não questionam, elas receberam aquilo e não conseguem olhar para aquilo de fora para procurar se existe alguma coisa errada com aquilo. Não, elas engolem com casca e tudo e não questionam aquilo que veio até elas. Elas são imprudentes, como diz a Sagrada Escritura, né? O imprudente dá crédito a tudo que se lhe diz, o cauteloso considera os seus passos. Então nós cristãos, cremos, mas com a fé que é um firme fundamento daquilo que não se vê. O cristianismo não é uma fé onde você acredita simplesmente porque alguém lhe diz para acreditar. O cristianismo é uma fé que você tem com evidências, né? Uma coisa não contradiz a outra. Então nós cremos em Cristo porque nós temos evidências. Nós vimos nos profetas descrevendo a vida de Cristo. Nós cremos em Deus. Eu creio em Deus. Eu tenho muitas razões para crer em Deus. Mas muitas razões lógicas, racionais, né? Então, nós temos que aprender, primeiro, a questionar aquilo que nos diz. Porque a Bíblia diz para fazer isso. Nós temos que buscar o conhecimento a todo custo, como está escrito lá em Provérbios capítulo 4. Então, não existe espaço para ignorância no meio do cristianismo. Não existe espaço para fideísmo. O fideísmo não é o mesmo que a fé cristã. O fideísmo é crer somente por crer. Acreditar pelo acreditar. Não é assim. A fé cristã é baseada em evidências, certo? Nós temos muitas evidências de que Jesus Cristo é a verdade. Por isso nós cremos nele. Então, não receba esse ímpeto contra o conhecimento. Porque isso não vem da Sagrada Escritura. Esse ímpeto contra a razão. Porque o próprio Cristo, ele foi muito racional muitas vezes, né? Uma vez os fariseus chegaram viram Cristo expulsando um demônio e disseram assim: ele expulsa os demônios por Beelzebul, príncipe dos demônios. O que foi que Jesus respondeu? Jesus respondeu com as escrituras? Não. Jesus respondeu com a lógica pura. O que foi que Jesus respondeu? Jesus disse assim: todo o reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E se Satanás também está dividido contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebul. E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por que os expulsam os vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Então, isso é escritura? Não. Isso é lógica pura. Jesus disse: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino?
Então, isso é o entendimento. Isso é a sabedoria. Isso é o conhecimento de Cristo posto em prática. Então, busque constantemente o conhecimento. Busque constantemente a sabedoria, porque assim era o nosso Senhor Jesus Cristo. Não se permita jamais ser um ignorante. Uma das condenações dos fariseus, uma das condenações do nosso Senhor Jesus Cristo aos fariseus foi dizer o seguinte: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês têm a chave que abre a porta da sabedoria e vocês não entram. Então, Cristo condenou os fariseus por possuírem a chave que abre a porta do conhecimento e da sabedoria e eles não entravam. Então, primeiro, busque, como está escrito em Provérbios capítulo 4, busque o conhecimento e a sabedoria e a inteligência, custe o que custar, né? Provérbios diz que a sabedoria, se nós amarmos a sabedoria vai nos salvar. Questione aquilo que eles dizem. Provérbios capítulo 14, a partir do versículo 15. O imprudente dá crédito a tudo que se lhe diz. O cauteloso considera os seus passos. A fé cristã ensina a questionar aquilo que as pessoas lhe dizem. A Sagrada Escritura não ensina você a acreditar em tudo que as pessoas dizem para você. A Sagrada Escritura ensina que você tem que questionar aquilo que as pessoas dizem. E questionar aquilo que está errado. Que você tem que buscar o conhecimento, custe o que custar. A exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, que quando foi responder aos fariseus, ele usou lógica pura. Quando ele diz: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. Se também Satanás está dividido contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? Isso é lógica pura. Isso não é fé pela fé, não é? Então, é isso que a Bíblia ensina. Tire da sua cabeça essa ideia contra o conhecimento. Porque se você tem uma ideia contra o conhecimento, significa que você não leu, simplesmente não leu o livro de Provérbios. Se você é contrário à lógica, você não viu Jesus pregando. Não é possível. Ou então você não refletiu sobre isso. Quando Jesus diz assim: observa os lírios do campo, nem Salomão se vestiu como um deles. Observa os passarinhos, que não semeiam, nem cegam, nem plantam, e o Pai Celestial cuida deles. Aí Jesus diz: se o Pai cuida dos passarinhos, né, porque sabe das necessidades dele, quanto mais vocês. É isso? Então, isso que Jesus está dizendo não é citação da Escritura. Isso é lógica pura. Né? Isso é conhecimento, isso é sabedoria, isso é entendimento. Né? Então, a fé cristã é uma fé que existe com base em evidências. Porque está escrito em Provérbios que o imprudente dá crédito a tudo que se lhe diz. E mais do que isso, está escrito em Provérbios capítulo 4 que nós temos que dedicar tudo o que nós temos para adquirir a sabedoria, o conhecimento e a inteligência. Então é assim que um cristão age, um cristão seguidor da Sagrada Escritura. E não o ódio contra o conhecimento. Amém? No próximo vídeo, nos próximos vídeos, né, eu desejo continuar falando a respeito da Reforma Protestante, né? Mas nesse momento eu estou buscando fundamentos para falar aquilo que eu preciso. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.